Olá, meus amigos, nós nos encontraremos pessoalmente aí no dia da aula presencial do G7 por 1, mas eu gravei em especial um bloco aqui para vocês para falar sobre a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos enfrentar aqui os principais aspectos dessa temática, vou fazer para vocês várias sugestões de leitura complementar para vocês gabaritarem nessa temática do concurso de vocês aí, tá bom? Vamos começar então vendo aqui o primeiro slide. Vamos conversar sobre Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, os aspectos mais importantes que podem ser cobrados aí na sua prova preambular. Neste primeiro slide eu destaco aí para vocês quais são os principais diplomas legais em que vocês vão encontrar a disciplina normativa do Ministério Público do Estado de São Paulo. O primeiro deles, mais importante, é a Constituição Federal. Mas o MP de São Paulo também encontra disciplina na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Lei Orgânica Complementar Estadual 734/93, que é a Lei Orgânica do MP de São Paulo, e na Lei Complementar 75/93, que disciplina o Ministério Público da União e se aplica subsidiariamente ao Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme previsto lá no artigo 80 da nossa Lei Orgânica Nacional do MP. Então essa é a base normativa da disciplina da instituição Ministério Público. Nós vamos estudar nessa aula, pessoal, apenas, e não é pouco, a Lei Complementar Estadual 734/93. Eu recomendo aí o estudo em caráter complementar da disciplina do MP na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e o estudo aí também da aplicação subsidiária da Lei Complementar 75/93. Bom, vamos aí começar o estudo da Lei Orgânica do MP de São Paulo pela definição da instituição, que está lá no artigo 1º. Esse artigo 1º praticamente reproduz o texto do artigo 127 da Constituição Federal. Aqui nós vamos encontrar a definição de Ministério Público. O que é, afinal, o Ministério Público? Você está aí assistindo essa aula, teu sonho é ser aprovado no concurso do MP de São Paulo. Afinal de contas, que instituição é essa? Qual é a definição de Ministério Público? A definição está lá no artigo 127, está também no artigo 1º da Lei Orgânica Complementar do MP de São Paulo. Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Essa é a definição de Ministério Público. Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O que significa dizer que ele é uma instituição permanente, Landolfo? Essa expressão também consta do artigo 127 caput da Constituição Federal. Significa dizer que ele não pode ser extinto, nem mesmo por reforma constitucional. Não se admite emenda constitucional que seja tendente a abolir a instituição Ministério Público. Estamos diante de uma cláusula pétrea heterotópica, né, como bem explica o professor Hugo Nigo Mazzilli. Não se admite, nem mesmo por reforma, por emenda à Constituição Federal, a extinção do Ministério Público. Isso significa dizer que é uma instituição permanente. E por que é essencial a função jurisdicional do Estado? Porque o Ministério Público hoje é essencial ao acesso à justiça. É uma instituição essencial para que os interesses por ele tutelados, os titulares desses interesses, tenham acesso à justiça. Quando o Ministério Público propõe uma ação civil pública para a defesa dos consumidores, para a defesa do meio ambiente, para a defesa da propriedade administrativa, defendendo grupos, coletividade de pessoas, ele está garantindo que acesso à justiça. Então, ele é essencial ao acesso à justiça. Mais do que isso, o Ministério Público hoje pode garantir o acesso à justiça mesmo sem propor uma ação civil pública, mesmo sem demandar em juízo, mesmo sem judicializar um conflito, utilizando dos mecanismos de autocomposição. Quais são eles? Negociação, mediação, conciliação, práticas restaurativas. Então, o Ministério Público hoje ele é essencial à função jurisdicional do Estado. Mais do que isso, ele é essencial ao acesso à justiça. Muito bem, a segunda parte desse dispositivo traz
que também reproduz o texto constitucional, ele traz qual que é a missão do Ministério Público. Qual que é a missão do Ministério Público? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa é a missão do Ministério Público. Defesa da ordem jurídica. Quando um Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo propõe uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei municipal no TJ de São Paulo, sob o argumento de que aquela lei fere a Constituição Estadual, ele está defendendo o quê? O regime jurídico. Quando o promotor eleitoral propõe uma ação em face de um candidato no pleito eleitoral por abuso do poder econômico, abuso do poder político, ele está defendendo o regime democrático. Né? Quando o Ministério Público propõe uma ação civil para a defesa de interesses de grupos de consumidores, está defendendo interesse social. Quando o Ministério Público propõe uma ação pedindo medicamentos para uma pessoa, ele está defendendo interesse individual indisponível. É a missão constitucional do Ministério Público. O artigo 1º, parágrafo 2º, ele também reproduz o texto constitucional quanto aos princípios institucionais do Ministério Público. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Isso aqui, pessoal, vocês têm que saber decor. Né? Quem quer ser promotor de justiça deve conhecer muito bem quais são os princípios institucionais do Ministério Público. Vamos tratar deles. O princípio da unidade é o primeiro. O princípio da unidade, pessoal, traduz a seguinte ideia. Todos os membros do Ministério Público, todos os órgãos do Ministério Público integram uma única instituição, uma mesma instituição, e estão subordinados a uma mesma chefia sob o prisma administrativo. Né? Você tem aqui no Estado de São Paulo a Promotoria Criminal de Santos, a Promotoria Criminal de São José do Rio Preto, Promotoria Criminal de São Paulo, capital, Promotoria Criminal de Ribeirão Preto. Todos esses órgãos de execução, eles integram a mesma instituição, estão subordinados administrativamente a uma mesma chefia. Não existe um Ministério Público em Santos, um outro Ministério Público em Ribeirão Preto, um outro Ministério Público em São Paulo. Não, todos integram a mesma instituição. Então veja, a perspectiva do princípio da unidade é estrutural. Do ponto de vista estrutural, nós temos uma única instituição. Seus órgãos, seus membros estão subordinados a uma mesma chefia. Agora, também existe uma possibilidade de analisar o princípio da unidade sob uma perspectiva funcional. Todos os membros do Ministério Público, todos os órgãos do Ministério Público, eles devem atuar de uma maneira uniforme. Eles devem respeitar a missão constitucional. Eles devem cumprir a missão constitucional. Mais do que isso, eles devem cumprir, eu trouxe até aqui para vocês no slide, isso é importante, os planos e os programas de atuação. Né? Esses planos e programas de atuação que estão previstos na Lei Orgânica do MP de São Paulo, eles vinculam a atuação dos órgãos de execução. Isso gera unidade de atuação. Então, do ponto de vista funcional, a gente consegue identificar a unidade na forma de atuar, na forma de cumprir a função constitucional conferida ao Ministério Público. Okay? Unidade sob o prisma funcional. Um outro princípio da indivisibilidade, é que a perspectiva é procedimental processual. Olha só. Bom, o princípio da indivisibilidade, ele traduz a ideia de que num inquérito civil ou numa ação judicial, os membros do Ministério Público podem se substituir uns pelos outros sem prejuízo da continuidade da função do Ministério Público. Então imagina um inquérito civil. O promotor de justiça está investigando um ato de improbidade administrativa. Ele tira férias, o seu substituto automático o substitui, pratica novos atos naquele inquérito civil. Pelo princípio da indivisibilidade, não há prejuízo nenhum à função desempenhada pelo Ministério Público naquele inquérito. E o mesmo raciocínio vale por uma ação judicial. Os membros do MP podem se substituir uns pelos outros. Mas cuidado, o princípio da indivisibilidade ele só vale dentro de cada carreira do Ministério Público. Eu vou observar a indivisibilidade dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, eu vou observar a indivisibilidade dentro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Não há, contudo, a possibilidade de membros do MP de São Paulo atuarem em inquéritos civis do MP de Minas Gerais. Aqui não é possível. Eu fui promotor em Minas, então imagine que hoje eu volte para Minas Gerais, visite a minha saudosa Diamantina, terra do JK, onde eu fiz o meu primeiro plenário do Tribunal do Júri, 3 réus, consegui a condenação, eu nunca vou me esquecer daquele julgamento.
Imagine que eu volte lá hoje numa visita e o colega me peça para auxiliá-lo no inquérito civil. Eu posso despachar no inquérito civil da Promotoria de Diamantina, que pertence ao Ministério Público de Minas Gerais? Eu não posso, tá? Eu só posso manifestar no Ministério Público do Estado de São Paulo. O princípio da indivisibilidade só vigora dentro de cada carreira. O mesmo raciocínio vale para o princípio da unidade, tá, pessoal? Esqueci de falar, mas só existe unidade dentro de cada carreira do Ministério Público. Unidade dentro do MP de São Paulo, unidade dentro do MP de Minas Gerais, unidade dentro do MP Federal, tá? Não existe unidade entre ministérios públicos diferentes, tá ok? Perspectiva aqui é procedimental, processual. Um outro princípio que vocês devem conhecer é o princípio da independência funcional, e eu arrisco dizer que é o mais importante. O princípio da independência funcional traduz a seguinte ideia: o Ministério Público, o membro do Ministério Público, no desempenho de suas funções, ele não está subordinado a nenhum outro agente público, ele não está subordinado a nenhum órgão do Ministério Público, seja da administração superior. O membro do Ministério Público, quando desempenha as suas funções, só deve obediência à lei, à Constituição e à sua consciência. Ele não está subordinado ao que entende o Procurador-Geral de Justiça sobre aquela temática. Ele não está subordinado ao que entende o Corregedor-Geral do Ministério Público sobre aquele tema. Ele só deve obediência à lei, à Constituição Federal e à sua consciência. O princípio da independência funcional, que tem também guarida no texto constitucional, ele vem para trazer o quê? Independência para o membro do Ministério Público. Ele tem liberdade para atuar, ele vai ter mais isenção, mais imparcialidade. Isso é uma garantia para a sociedade de uma atuação mais isenta, né? Garantindo-se a independência funcional do membro do Ministério Público, garante-se uma atuação mais isenta. A perspectiva aqui é funcional, desempenho das funções conferidas ao Ministério Público pela Constituição Federal. Aí eu tenho uma pergunta para você, né? Você já estudou em processo penal que quando o Ministério Público pede o arquivamento de um inquérito policial, se o juiz não concordar, ele pode aplicar o artigo 28, ou seja, remete os autos do inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça. Se o Procurador-Geral de Justiça concordar com o juiz e entender que não é caso de arquivamento, que é caso de denúncia, ele vai designar um outro promotor para oferecer a denúncia, né? Promotor natural que pediu arquivamento não vai oferecer a denúncia, justamente em razão da sua independência funcional. Mas e vem a dúvida, Landolfo, esse outro promotor que é designado em substituição ao promotor natural para oferecer a denúncia, ele vai poder, em razão da sua independência funcional, insistir no arquivamento? Ele não vai poder. Por uma razão muito simples. Neste caso, o promotor natural não é ele. O promotor natural, em caso de não confirmação de arquivamento pelo PGJ, é o próprio Procurador-Geral de Justiça. Quando ele vai designar um membro do Ministério Público para oferecer a denúncia, esse membro atua como um longa-manos do promotor natural, que é o PGJ. A decisão já está tomada. Não há aqui espaço para independência funcional. O mesmo raciocínio vale no caso de não homologação de uma promoção de arquivamento de inquérito civil. Então, o promotor arquivou o inquérito civil, jogou para cima, foi lá para o conselho. Chegou no conselho, o conselho não homologou o arquivamento, rejeitou, entendeu que era caso de ação civil pública. Quem que vai designar um novo membro para oferecimento da ação civil pública? Procurador-Geral de Justiça. Este novo membro não pode se recusar a propor ação civil pública sob o argumento de que isso está ofendendo a sua independência funcional. E por que ele não pode? Porque ele não é o promotor natural, ele é o longa-manos aí do Procurador-Geral de Justiça. Então, nos casos do artigo 28 ou do artigo 9º, o membro do MP designado para oferecer denúncia ou ajuizar ação civil pública não pode invocar a independência funcional para recusar-se a cumprir a designação. Muito bem, vistos aí a definição de Ministério Público, que está no artigo 1º, que reproduz o texto constitucional, a missão do Ministério Público, os princípios institucionais do Ministério Público, nós vamos ver agora os 3 eixos principais da nossa lei orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. A gente consegue identificar 3 eixos principais. O eixo da organização, quais são os órgãos da administração, o eixo das atribuições
E, por fim, o eixo dos estatutos. Vamos começar o nosso estudo pelo primeiro eixo, que é o da organização. Né? A Lei Orgânica do MP, a Lei Complementar Estadual 734/93, ela organiza os órgãos da administração do Ministério Público do Estado de São Paulo, os órgãos do Ministério Público do Estado de São Paulo, em 3 categorias. Tá? Classificam 3 órgãos do Ministério Público. Quais são as categorias? Órgãos de administração, que são aqueles que desempenham atividade meio. Órgãos de execução, que são aqueles que desempenham atividade fim. E órgãos auxiliares, que colaboram tanto para os órgãos de administração como com os órgãos de execução. Então, assim está organizada a instituição, o Ministério Público, do ponto de vista estrutural. Nós temos órgãos de administração, temos órgãos de execução e órgãos auxiliares. Vamos analisar agora e conhecer quais são os órgãos da administração. Vocês têm que conhecer. Né? Você, como promotor de justiça aprovado no concurso do MP de São Paulo, tem que conhecer bem a sua instituição. Quais são os órgãos da administração superior do Ministério Público do Estado de São Paulo? Então, é no artigo 5º, PGJ, Colégio de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do MP e Corregedoria Geral do Ministério Público. São esses os órgãos da administração superior. Pode ser cobrado em prova preambular, né? Quais são os órgãos da administração superior? Então, lá no artigo 5º, PGJ, Corregedoria, Conselho Superior e Colégio de Procuradores de Justiça. Muito bem. E os órgãos da administração? Quem são os órgãos da administração? Quais são os órgãos da administração? As Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Tanto os órgãos da administração superior do Ministério Público, quanto os órgãos da administração, simplesmente da administração, eles desempenham atividade meio, atividade administrativa. Por que órgãos da administração superior? Porque eles tomam as principais decisões do Ministério Público no que diz respeito às atividades meio. As principais decisões são tomadas pelos órgãos da administração superior. E quais são os órgãos de execução, Landolfo, do Ministério Público? Órgão de execução, vocês sabem, né, são aqueles que desempenham as funções constitucionais conferidas ao Ministério Público. É aquele que oferece a denúncia, é aquele que investiga no inquérito civil, propõe ação civil pública, atua como órgão interveniente em razão do interesse ou na natureza, né, em uma ação civil. Então, órgão de execução é aquele que desempenha as funções constitucionais conferidas ao Ministério Público e também aquele que desempenha as funções legais conferidas ao Ministério Público. Quais são os órgãos de execução? Está aqui, artigo 7º, vocês têm que conhecer também. Procurador-Geral de Justiça é órgão de execução. O Procurador-Geral de Justiça ele oferece denúncia em alguns casos, propõe ação civil pública em alguns casos, indiscutivelmente, ele é órgão de execução. Colégio de Procuradores de Justiça, cuidado, hein? A Lei Orgânica Nacional do MP não traz o Colégio de Procuradores de Justiça como órgão de execução, mas a Lei Orgânica do MP de São Paulo traz, então cuidado, hein? Aqui em São Paulo, o Colégio de Procuradores de Justiça está previsto expressamente em lei como órgão de execução, e nem poderia ser diferente. Quando a gente estuda a Lei Orgânica Nacional, a gente critica o fato de o Colégio de Procuradores de Justiça não estar entre os órgãos de execução, porque ele desempenha a função de execução. Quando que ele desempenha a função de execução, Landolfo? Quando ele dá provimento, quando ele defere um pedido de reconsideração, no caso de arquivamento de inquérito policial, por exemplo, por parte do Procurador-Geral de Justiça. Vocês sabem que algumas autoridades têm prerrogativa de foro, né? Prefeito, governador. Essas autoridades com prerrogativa de foro, no caso dos prefeitos, quem promove uma ação penal em face do prefeito é o Procurador-Geral de Justiça. Né? Ele que vai oferecer a denúncia. Agora, ele pode pedir o arquivamento do inquérito policial quando o prefeito for investigado. Se for uma investigação do Ministério Público, um procedimento de investigação criminal do próprio MP, ele promove o arquivamento desse procedimento. E quando ele promove o arquivamento desse procedimento, não há controle jurisdicional, né? Ele dá a palavra final. Mas há a previsão de possibilidade de pedir a reconsideração dessa decisão, né? Então, o Procurador-Geral de Justiça está investigando um possível crime praticado por um prefeito de um determinado município.
Ao final da investigação, ele conclui que não há crime, promove o arquivamento. Algum interessado, pede ao Colégio de Procuradores de Justiça a reconsideração dessa decisão do PGJ. Se o Colégio de Procuradores de Justiça acolher esse pedido, ele vai determinar o substituto automático do PGJ que ofereça a denúncia, função de execução do Colégio de Procuradores de Justiça. Também exerce função de execução o Conselho Superior do MP, e aqui é evidente, né? Ele é o órgão revisor dos inquéritos civis, claramente desempenha a função de execução. Os procuradores de justiça também desempenham função de execução, quando atuam como órgãos intervenientes, né, nas ações do Ministério Público em segunda instância. E os promotores de justiça, né, sem sombra de dúvidas, são órgãos de execução do Ministério Público. Por fim, um outro órgão que não está previsto na Lei Orgânica Nacional do MP, mas está previsto na Lei Orgânica Estadual do MP como órgão de execução é a Comissão Processante Permanente. Essa Comissão Processante Permanente, o que ela faz? Ela instrui os processos disciplinares, ela produz as provas, ao final elabora um relatório, inclusive sugere qual sanção deve ser aplicada pela autoridade competente. Veja, nesse procedimento, ela está desempenhando função conferida pela Constituição Federal ao Ministério Público. Essa função fiscalizatória, ela pode expedir requisições, pode expedir notificações, procedimentos previstos na Constituição Federal para o Ministério Público investigar órgão de execução. Pessoal, artigo 7º, gravem isso, tirem uma fotografia desse slide. Vocês têm que saber quais são os órgãos de execução do Ministério Público. E aí tem os órgãos auxiliares para você estudar em casa, o slide, que tem lá o artigo 8º, quais são os órgãos auxiliares do Ministério Público. Muito bem. Vimos o primeiro eixo da Lei Orgânica do MP de São Paulo, que é o eixo da organização. Vimos que existem órgãos de administração, e dos órgãos de administração tem os da administração superior e os simplesmente de administração. Vimos que tem órgãos de execução e órgãos auxiliares. Agora nós vamos começar a estudar o segundo eixo da Lei Orgânica Nacional do MP, que é o eixo das atribuições. Quais são as atribuições conferidas a cada um desses órgãos da administração, da execução e os órgãos auxiliares? Vocês têm que conhecer bem essas atribuições, tá bom? É impossível estudarmos nesse bloco de meia hora as atribuições de todos os órgãos do Ministério Público. Então, eu trago aqui para vocês um roteiro de leitura, né? Dentro dos órgãos da administração superior, o que vocês precisam ler? Está aqui os artigos, e lembrem-se, a referência sempre da Lei Orgânica Estadual do MP de São Paulo. No que diz respeito às atribuições dos órgãos da administração, quais são os artigos de lei que vocês têm que ler? Órgãos de execução, quais são os artigos da Lei Orgânica que vocês vão ter que estudar? Órgãos auxiliares, são esses aqui os artigos. Então, faço essa sugestão de leitura, vocês precisam estudar isso aqui. Cai muito, pessoal, em concurso, atribuições dos órgãos da administração e dos órgãos de execução do Ministério Público. E aqui eu vou dar só uma dica importante, né, que é muito cobrada em prova preambular, no que diz respeito às funções, né, dos órgãos da administração superior. Sempre que o enunciado estiver fazendo referência à decisão sobre vitaliciamento, promoção, remoção, movimentação na carreira, anotem aí, a competência vai ser sempre do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Uma dica, tá? Se o enunciado trouxer regra de competência para decidir sobre vitaliciamento, promoção, remoção, movimentação na carreira, competência sempre do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. De outro lado, quando o enunciado exigir a definição de qual órgão tem competência para decidir sobre criação de cargos dentro do Ministério Público, a competência vai ser sempre do Colégio de Procuradores de Justiça. Criação de cargos, seja de membros, seja de servidores, competência do Colégio de Procuradores de Justiça. Fica essa dica, então, para o estudo das funções administrativas aí dos órgãos da administração superior do Ministério Público. E vamos agora iniciar o estudo do terceiro eixo da nossa Lei Orgânica Estadual, que é o eixo do Estatuto, né? O que é Estatuto, pessoal? Estatuto do Ministério Público,
ele vai trazer quais são os direitos, quais são as prerrogativas, quais são as garantias dos membros do Ministério Público e vai trazer também quais são as vedações, quais são os deveres, qual que é o regime disciplinar dos membros do Ministério Público. Isso é estatuto, tá? Estatuto traz, então, a disciplina desses temas, direitos, prerrogativas, deveres, vedações. Nós vamos, evidentemente, sugerir a leitura para vocês no que diz respeito aos deveres e vedações, está aqui o artigo 169, 170, indispensável a leitura. No que diz respeito a garantias e prerrogativas, leitura dos artigos 220 a 225 também é indispensável. Eu trouxe aqui para o slide o artigo 225, porque esse é um artigo muito importante da nossa lei orgânica. Olha o que dispõe o artigo 225. Nenhum membro do MP poderá ser afastado do desempenho das suas atribuições ou procedimentos em que oficie ou deva oficiar. Nenhum membro do MP pode ser afastado do desempenho de suas atribuições ou procedimento em que oficie ou deve oficiar. Então nós temos aqui o princípio da inamovibilidade, né? Uma garantia da inamovibilidade, exceto por impedimento, férias, licenças, afastamento ou por motivo de interesse público observado o disposto nessa lei complementar. E o que fala o parágrafo 1º? No caso de afastamento por razão de interesse público, a designação do PGJ deverá recair em membro do MP que tenha as mesmas atribuições do afastado. Aqui nós temos uma exceção à regra do promotor natural, né? Como regra, a investigação nos autos de um inquérito civil ou a atuação nos autos de uma ação judicial deve ser desempenhada pelo membro do Ministério Público previamente definido em lei para exercer aquela função. Esse é o princípio do promotor natural. Existe uma exceção ao princípio do promotor natural, está aqui no artigo 225. Excepcionalmente, o promotor natural pode ser afastado do cargo. Além dessas hipóteses de férias, licenças, que são mais tranquilas, quando houver interesse público, ele pode ser afastado daquela função, do desempenho daquela atribuição. Quer um exemplo? Tem lá um promotor criminal em Santos, que tem um inquérito policial, está parado no gabinete dele há 2 anos, um atraso injustificável. Né? Atende ao interesse público que outro promotor seja designado para atuar nesse inquérito policial, sem prejuízo da punição desse promotor, né, negligente. Mas atende ao interesse público, então, a designação de um novo membro do MP. Quer um outro exemplo? O membro do Ministério Público está investigando nos autos do inquérito civil alguém em relação a quem ele é suspeito. Imagina que ele é o padrinho de casamento do investigado. Ele é suspeito, completamente suspeito. Se ele não se declarar suspeito neste caso, o caso é familiar, né? Ele pode ser afastado, atende o interesse público para que o outro promotor, então, seja designado, Charles, para continuar com as investigações. É uma exceção aí ao princípio do promotor natural, previsto expressamente no artigo 225 da nossa lei orgânica. Bom, quais são as garantias conferidas pela Constituição Federal e que são espelhadas também aí, reproduzidas na nossa lei orgânica? A primeira é a vitaliciedade. A vitaliciedade traduz a seguinte ideia: após 2 anos de exercício do cargo do Ministério Público, o membro do Ministério Público não poderá ser exonerado, não poderá perder o seu cargo, a não ser por meio de uma sentença judicial transitada em julgado. É isso. Está lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º. Após 2 anos de exercício, não pode o promotor perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. É importante vocês terem em mente que o ato de vitaliciamento é uma decisão de natureza administrativa e, como eu disse para vocês, da competência do Conselho Superior do Ministério Público. Tá? Então, quem decide pelo vitaliciamento ou não vitaliciamento do promotor recém-ingresso na carreira é o Conselho Superior do Ministério Público. Trata-se de uma decisão de natureza administrativa e dessa decisão cabe recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça. Tá? Eu trouxe aqui o artigo 157 da nossa lei orgânica, que traz a hipótese de perda do cargo. Ele vem regulamentar a garantia da vitaliciedade, dispondo
que o membro vitalício do MP só vai poder perder o cargo, né, ou ter cassado a sua aposentadoria ou a disponibilidade por sentença judicial transitada em julgado. Agora, em quais hipóteses, pessoal? Em quais hipóteses é que ele vai poder perder o seu cargo, ainda que vitalício? Tem aqui a nossa lei orgânica traz as 3 hipóteses. No caso de prática de crime incompatível com o exercício do cargo, no caso de exercício da advocacia e no caso de abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Nestas 3 hipóteses, autoriza-se então a propositura de uma ação civil para que ele perda o seu cargo. E nessa ação, sendo ele condenado, transitando em julgado, ele vai poder perder o cargo, ainda que vitalício, tá bom? Essa regra é importantíssima, vocês precisam conhecer. E o artigo 158, por sua vez, dispõe que essa ação para decretação da perda do cargo, da cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, ela deve ser proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado, após a autorização do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Então veja, é uma ação civil de atribuição do PGJ, proposta no Tribunal de Justiça do Estado, e ela está condicionada a uma prévia autorização do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Muito bem. Promotor vitalício e sanção da lei de improbidade administrativa. Vocês acabaram de ver que, em razão da vitaliciedade, o promotor só pode perder o cargo numa sentença judicial transitada em julgado e, por força do disposto do artigo 153 da nossa lei orgânica, essa ação é proposta pelo PGJ perante o TJ com autorização do Colégio de Procuradores de Justiça. Pergunta que eu faço para vocês: pode o juiz, numa ação de improbidade administrativa, condenar um membro do Ministério Público vitalício à perda da função pública? Essa é a questão que se coloca. Existe divergência na doutrina, uns entendem que não, é o professor Motauri, por exemplo, né, examinador desse concurso, entende que é só nessa ação específica que pode o promotor perder o cargo. Mas a posição hoje majoritária em doutrina é a posição da jurisprudência do STJ, é que é possível, sim, o membro vitalício do Ministério Público perder o cargo numa ação de improbidade administrativa. Há uma compatibilidade do sistema da LIA, que prevê lá no artigo 20, parágrafo único, que a perda da função pública só se aplica após o trânsito em julgado, com a garantia da vitaliciedade, que também exige o trânsito em julgado da sentença condenatória. São compatíveis, então é possível a aplicação da sanção numa ação de improbidade. Outra garantia conferida ao membro do Ministério Público é a da inamovibilidade, né? Salvo por motivo de interesse público, mediante uma decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, no caso aqui é o Conselho Superior, pelo voto da maioria absoluta de seus membros assegurada a ampla defesa. Então, como regra, pessoal, o promotor é inamovível. Eu sou titular de um cargo da Promotoria Criminal de Santos. Se eu não quiser me remover ou me promover desse cargo, eu não posso ser retirado dali contra a minha vontade. Essa é uma garantia da inamovibilidade, isso traz isenção, imparcialidade, independência para o promotor. É uma garantia dele. Existem situações excepcionais em que ele pode ser removido compulsoriamente, mas aí, cuidado, né? Depende de uma decisão do órgão colegiado, que é o Conselho Superior, voto da maioria absoluta de seus membros, deve ser assegurada a ampla defesa ao membro do MP. Além da decisão do Conselho Superior, pela remoção compulsória, a inamovibilidade também pode ser afastada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Está lá a regra no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal. E aqui eu faço uma dica para vocês, hein? Estudem o artigo 130A da Constituição Federal, que traz lá a competência, as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público. Importante estudar esse dispositivo, pessoal. Artigo 30A da Constituição Federal, que traz lá a composição do Conselho Nacional e a sua competência, as suas atribuições. Estudem, por favor, em caráter complementar esse dispositivo. Uma outra garantia conferida aos membros do Ministério Público é a irredutibilidade. Subsídios tem aí um slide para vocês
se aprofundarem um pouquinho com referências de normas para vocês estudarem essa temática. Mas é uma garantia, né? Irredutibilidade dos subsídios dos membros do Ministério Público. Bom, ainda dentro do Estatuto, é importante vocês conhecerem o regime disciplinar do MP de São Paulo. E para vocês conhecerem o regime disciplinar do MP de São Paulo, vocês vão precisar estudar a nossa lei orgânica, a Lei 734/93. E eu trouxe para vocês aqui um roteiro de estudo, o que não pode ficar sem estudar. O que vocês não podem deixar de estudar? Quais são as infrações disciplinares? Como é feita a fiscalização da atividade funcional e da conduta do membro do MP? Quais são as penalidades aplicáveis aos agentes faltosos? Como que é o processo disciplinar? Como está disciplinado o recurso e a revisão das decisões tomadas nesses processos disciplinares? Tem um roteiro obrigatório para vocês seguirem em caráter complementar. Pessoal, estudem sem falta esses artigos citados, tá bom? Bom, outra regra que vocês precisam conhecer bem é a da chefia da instituição. Quem que é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo? É o Procurador-Geral de Justiça. Nós vamos estudar aqui como que é feita a designação do Procurador-Geral de Justiça e como que é feita a destituição do PGJ. Quais são as normas disciplinas as normas que disciplinam tanto a designação como a destituição. A primeira delas, pessoal, é a do artigo 128, parágrafo 3º da Constituição Federal. Está lá. O MP dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão uma lista tríplice dentre os integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha do seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, aspectos a serem destacados aqui. Deve ser formada uma lista tríplice entre os integrantes da carreira. E como que é formada essa lista tríplice, Landolfo? A lei orgânica de cada MP vai definir, bom? Para a escolha do PGJ. Quem vai nomear é o chefe do Poder Executivo. Qual que é o prazo do mandato? 2 anos. Cabe recondução? Sim, uma única recondução. Então, o membro do MP pode ser PGJ por 4 anos. 2 anos do primeiro mandato e 2 anos em caso de recondução. Quem vai nomear o PGJ? Bom, nos estados é o governador. Então, aqui no estado de São Paulo, quem que nomeia o PGJ é o governador do estado, tá bom? Agora, e no Distrito Federal e Territórios? No Distrito Federal e Territórios é o presidente da República. Por quê? Porque ele é o chefe do Poder Executivo, tá bom? A escolha, como eu já disse para vocês, ela deve recair sobre os integrantes da carreira que figurem na lista tríplice. Aqui em São Paulo, o voto é plurinominal, de todos os integrantes da carreira, voto plurinominal. Então, se eu tenho 3 candidatos, eu posso votar nos 3. Bom, voto plurinominal. Posso votar em 3 candidatos para a formação dessa lista tríplice. Está lá na Lei Orgânica Nacional do MP, artigo 9º, parágrafo 1º. Deem uma estudadinha também aí no artigo 10, parágrafo 4º. Deixei no slide aí para vocês saberem qual que é a solução em caso de omissão por parte do chefe do Executivo, né? Então, o chefe do Executivo recebeu a lista tríplice e não nomeou nos 15 dias. Qual que é a solução? Qual que é a saída? A Lei Orgânica do MP de São Paulo traz, será investido automaticamente no cargo o membro do MP mais votado, tá bom? Em caso de omissão, segue então como nomeado o mais votado. Muito bem. Destituição do PGJ. Ela está disciplinada também na Constituição Federal e na nossa lei orgânica. A Constituição Federal determina que os procuradores gerais nos estados poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo. Bom, então depende da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Então, no estado de São Paulo, destituição do PGJ, deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, é condição obrigatória. E nós temos aí 3 artigos na nossa lei orgânica no MP de São Paulo que disciplinam a destituição do PGJ. Artigo 13. Quais são as hipóteses em que ele vai poder ser destituído?
quando ele incorrer em abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos deveres do cargo. Nestas 3 hipóteses poderá ser destituído o PGJ do cargo. A destituição do PGJ por iniciativa da Assembleia Legislativa, por 1/3 de seus membros, será disciplinada na forma do seu regimento interno. Então veja, para destituir o PGJ aqui em São Paulo, não basta o voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Tem algumas outras condições. A primeira é que do artigo 13, né, essas 3 hipóteses é que autorizam a destituição. Segunda condição, quando a iniciativa for da Assembleia Legislativa para essa destituição, existe o voto de 1/3 de seus membros. Tá bom? Agora, se for iniciativa do Colégio de Procuradores de Justiça, existe o voto da maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça. Tá bom? É isso. Dependerá da aprovação, a proposta de destituição depende da iniciativa da maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, e aí o Colégio de Procuradores de Justiça vai ter que aprovar por 2/3 de seus integrantes, mediante voto secreto, assegurada a ampla defesa. Daí sim a proposta vai para a Assembleia Legislativa. Eu trouxe aqui nesse slide para vocês gravarem as principais distinções entre nomeação, recondução e destituição do Procurador-Geral da República e do Procurador-Geral de Justiça, para vocês estudarem na casa de vocês e não incidirem em erro. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Por favor, complementem o estudo desse tema com todas as sugestões que eu fiz para vocês e vão para a prova preparados, vão para a prova tranquilos, vocês vão fazer uma boa prova. Tenho certeza que vocês vão dar o sangue nessa prova e vão conseguir o melhor desempenho possível. O meu desejo é que vocês tenham sucesso. Um grande abraço e até a próxima.